Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Espero encontrá-los todos muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21, quando Jesus nos alerta a respeito dos falsos profetas. E ele diz o seguinte: não acrediteis em todos os espíritos. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, se reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida em que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse, de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de se darem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito, por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Quando Jesus está nos alertando a respeito dos falsos profetas, aqui no Evangelho vem dito de forma muito esclarecida a respeito da passagem do tempo, de como que com a evolução da humanidade, à medida que nós somos galgando, né, novos degraus aí de conhecimento, de entendimento, em que a base moral vai sendo modificada, passa, né, a se transformar, os fenômenos ditos sobrenaturais, aquelas coisas excepcionais que nós tínhamos na antiguidade, essas coisas elas vão deixando de existir. Mas elas não deixam de existir simplesmente por desaparecerem, mas porque à medida que o nosso conhecimento vai sendo constatado, à medida que ele vai evoluindo, nós vemos que não há nada de sobrenatural, né? Não há nada de tão extraordinário assim nesses fenômenos. Aí nós temos o crescimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, né? Nós tínhamos os alquimistas, que eram esses que trabalhavam com os elementos, né? com as funções que a natureza trazia, as ditas bruxas ali durante a Idade Média, né? Depois com a invasão, né? Com a invasão das Américas, nós temos aí a descoberta dos nativos, né? Com essa ideia de feitiçaria, né, que acabou sendo passada, todas essas coisas. Então, à medida que o nosso conhecimento vai se desenvolvendo, todas essas coisas vão sendo esclarecidas para as pessoas. E Jesus nos diz a respeito desses falsos profetas, para que nós fiquemos atentos com isso. Por quê? Às vezes nós, enquanto médiuns, enquanto consulentes, nós estamos esperando ali que grandes feitos, né, no sentido físico da coisa, aconteçam, né? Que o guia faça uma grande transformação, que faça alguma coisa se materializar na minha frente, no caso da mediunidade de efeito físico. Inclusive era muito comum a mediunidade de efeito físico, e nós notamos que hoje não. E nós às vezes ficamos esperando esse tipo de coisa. E aí a espiritualidade traz uma mensagem, uma palavra, para que essa palavra mude, né? Busque aí o entendimento no seu pensamento, para que o seu pensamento se modifique, aí sim transformando a sua ação transformada transforme o seu hábito, e o seu hábito passe a fazer parte aí dos seus costumes e também do seu caráter, contemplando a sua base moral e modificando a sua vida. Nós tivemos transformações no campo, né, da mediunidade. Vai chegar um tempo, e a espiritualidade já nos disse isso, Dr. Fernando disse, Dona Maria Lego disse, Isaac disse, que vai chegar um tempo em que a incorporação ela será muito diferente, ela terá um peso muito diferente ao que se atribui a ela hoje, né? Que a mediunidade vai funcionar
muito mais de forma intuitiva. Então, quando Jesus nos explica a respeito desses falsos profetas para que nós fiquemos atentos, é que às vezes as transformações que nós estamos esperando no campo físico, elas precisam existir no campo dos nossos sentimentos, na nossa base moral, nas coisas que nós estamos fazendo, nos nossos hábitos, né? Porque os grandes profetas são aqueles que estão dispostos a mudar aí a sua base moral. Mudar a minha base moral é difícil? É, mas é totalmente possível. Por quê? Porque se nós formos pensar, às vezes pode parecer um exemplo grosseiro, às vezes até um exemplo bobo. Se você for pensar uma grande construção, ela começou por uma base, por um pequeno tijolo, e a partir daí tudo vai sendo transformado. É preciso que nós passamos, né? Que nós comecemos a pensar as coisas desta maneira, para que as coisas que parecem grandiosas para nós, para que a gente comece a fazer o nosso melhor todos os dias. E fazer o nosso melhor é muito diferente de fazer o possível. Nós sabemos disso. Então Jesus está nos orientando. Todos nós podemos ser grandes profetas? Sim, todos nós podemos ser grandes profetas. Levar a palavra de Deus adiante, viver o seu exemplo, trazer os seus ensinamentos para o nosso cotidiano, viver tudo aquilo que ele deixou nos momentos que esteve conosco, cada um dos seus ensinamentos, partir dos ensinamentos que pessoas que conviveram com ele ou que narraram a sua chegada, né, que anunciaram que o Messias viria, todas essas coisas que os profetas lá no Antigo Testamento, que os apóstolos no Novo Testamento, que as cartas que foram deixadas, os testemunhos vividos, pessoas que tiveram a sua vida transformada a partir da fé, a partir do entendimento de que a fé é ter certeza da existência e do poder de Deus em nossas vidas, e pessoas que buscaram fazer o seu melhor a partir dos ensinamentos de Jesus, de que eu não devo fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo. A partir do momento que nós entendermos que a palavra de Deus e que o seu exemplo são coisas vivas na nossa vida e que devem fazer parte do nosso cotidiano, nós vamos procurar deixar o pensamento negativo de lado. Esse pensamento vai mudar a minha ação, que vai mudar o meu hábito, e aí sim eu terei uma nova vida, com novos costumes, com novas práticas, né? E aí eu estarei pronto para, de fato, ser um grande profeta de Jesus. E eu espero que todos nós possamos estar juntos nessa empreitada, né? Nós sabemos que não estamos aqui por acaso. Se estamos todos juntos aqui nesse planeta de provas e expiações e também no CPMM, é porque nós temos uma tarefa juntos, né? Aliás, várias tarefas juntos para serem desempenhadas e para serem vividas. E eu conto com todos vocês para me apoiar e contem comigo também, porque juntos nós somos muito mais fortes e somos uma corrente muito bonita, muito forte, e que precisa estar cada vez mais firme, né, para poder deixar aí as sementes que nosso pai cangaceiro fala toda vez, que elas possam germinar em terrenos muito proveitosos e muito produtivos. Espero que todos vocês tenham um excelente final de semana, que possam assistir esse vídeo, refletir sobre as palavras do Evangelho e seguir estudando. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.